defesa do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, pediu a transferência dele do presídio da Papuda para um batalhão da Polícia Militar, onde ficam presos quem tem direito à cela especial. De acordo com os advogados, Silvinei não estaria se alimentando devido a restrições alimentares. A proposta é que ele seja levado a uma unidade da PM, assim como ficou o ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Recentemente, Silvinei Vasquez prestou depoimento à CPMI do 8 de janeiro e no dia 9 de agosto se tornou alvo de uma operação da Polícia Federal quando foi detido na capital federal. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal é suspeito de promover operações com bloqueios em estradas para interferir no segundo turno das eleições de 2022. Ana, ex-diretor, então, da Polícia Rodoviária Federal pediu a defesa, dele pediu a transferência do presídio da Papuda para um batalhão da PM no Distrito Federal. Pois é, a notícia é essa, mas o que nós temos que continuar discutindo para esse debate envolvendo essa notícia é por que Silvinei está em um inquérito aberto pelo STF. Por que ele está preso? Primeiro, por que ele está preso? Se não tem investigação concluída, se não tem julgamento, não tem condenação, é mais um preso político no Brasil, mais um. Milhares de presos políticos no Brasil hoje. Por que ele está sob a tutela do Supremo Tribunal Federal, se ele não tem o foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado? E eu só queria trazer, um pouco fora desse assunto, mas é ainda na esfera das perguntas, já que a gente tem que ficar repetindo as coisas aqui, Paula? Nós estamos atravessando aí, testemunhando uma CPMI que parte desse desgoverno ali dentro, representado ali dentro por políticos que não querem pavimentar o caminho da verdade, da verdadeira investigação sobre o 8 de janeiro. Dentro desse escopo está a resistência a mostrar as imagens do 8 de janeiro, porque até agora é só falácia que eles empurram, é só narrativa de que Silvinei estava tentando prejudicar, que 3 milhões de pessoas não votassem no Lula, porque esse foi o número, a diferença exatamente na região que eles acusam Silvinei de atuar, como se ele fosse parar, ele ou os policiais federais fossem parar cada um. Ou queria ver o título de eleitor do senhor, vai votar em quem? No Lula? Não, então fica aqui. No Bolsonaro pode prosseguir. É uma narrativa horrorosa, não para em pé 2 segundos para quem tem um neurônio só. Mas dentro desse contexto das imagens, que nós não conseguimos acesso, que o Flávio Dino vem blindando essas imagens. Eu queria mais uma vez perguntar, Paula, onde estão as imagens do aeroporto da Itália? A gente tem que ficar repetindo algumas coisas aqui dentro dos assuntos e alguns assuntos que acabam linkando de forma indireta, porque estamos falando de imagens do 8 de janeiro, onde o público não consegue ter acesso às imagens, elas estão sendo blindadas, mas e as imagens da Itália? Elas estão sendo blindadas, o público não vai ficar sabendo, vamos continuar ali nos desenhinhos do jornal o Globo. O ministro Alexandre de Moraes, que sempre fala fora dos autos, ele vai dar um depoimento público, porque até agora a gente só ficou sabendo que aconteceu um bate-boca que quase derrubou a instituição Supremo Tribunal Federal lá na Itália, assim como o 8 de janeiro foi o dia da infâmia, o Pearl Harbor no Brasil. Então, acho que não custa nada a gente repetir aqui onde estão as imagens do dia que quase derrubou a República, de um bate-boca no aeroporto da Itália entre passageiros e o filho de um ministro do STF.
Pois é, Augusto, várias notícias que se relacionam aí ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. Comentamos aqui das mensagens que foram trocadas com o ex-GSI G. Dias, né, de que ele havia sido informado da chegada de 100 ônibus em Brasília. Agora noticiamos o fato da defesa de Silvinei Vasquez pedindo transferência da Papuda para um batalhão da Polícia Militar. Tem as imagens do Flávio Dino do Palácio da Justiça que ainda não apareceram. A Ana bem lembrou das imagens aí de Roma do ministro Alexandre de Moraes. Enfim. Olha, se você pegar um Sherlock Holmes aí do hospício, pegue qualquer hospício, um Sherlock, o cara se acha Sherlock Holmes, tá legal. Examine esse caso aí de 8 de janeiro em Brasília, vê aí o que fez o general G. Dias, como é que foi o quebra-quebra, e vamos ver o que você em quanto tempo você me resolve isso. O cara vai dar uma caneta aqui. E escreveria basicamente o seguinte, olha aqui, no começo de janeiro, o governo ficou sabendo que o clima estava muito tenso entre manifestantes bolsonaristas e que alguns radicais entre esses manifestantes poderiam adotar atitudes violentas na manifestação seguinte. E o governo gostou da ideia, achou que devia estimular esse tipo de manifestação com infiltração de provocadores, o que foi feito. Alguns militares, isso escrito pelo Sherlock Holmes de hospício, digo, tá só o chapéu para ele, aquele que caracteriza o Sherlock Holmes. Aí o governo, algumas pessoas que achavam que estavam ajudando, começaram a comunicar o que poderia acontecer. Uns fingiram que não estavam sabendo de nada, continuavam sem saber. Os outros gostaram. Alguns ministros, inclusive, se dirigiram no domingo ao gabinete para ver de camarote o que ia acontecer. O presidente foi para uma cidade do interior, porque assim ele estava vendo tudo de longe, para como poderia acontecer alguma coisa, levou um decreto pronto de intervenção em Brasília, punindo quem não tinha nada com isso. E assim se deu o suficiente, houve um quebra-quebra na sede dos três poderes. Havia generais, inclusive um dos generais mostra a alegria com que o governo recebeu aqueles visitantes pelo tratamento liano, que ele dedicou, dispensou aos visitantes, orientou quanto à saída, o outro ofereceu água, etc. Um clima de absoluta cordialidade. E todo mundo sabia que o ministro Alexandre de Moraes iria reagir àquele espetáculo de destruição. Foram abertos 6 inquéritos e assim o Brasil está vivendo esta farsa que tenta atribuir a um lado só o que foi feito por 2. Pronto. Tá bom esse relatório, o resumo do nosso... Olha aqui, esse Sherlock de hospício é muito mais sensato. A imprensa não precisa nem dizer. Muito mais sensato que esses malucos aí que ficam tentando justificar o que fez o G. Dias. As imagens berram, elas não falam. Elas berram. Enquanto não fizerem nada com o G. Dias, poderiam fazer a gentileza de soltar os outros sem mais delongas e sem exigências ilegais, como a que acabamos de comentar no bloco anterior. É isso que eu tenho a dizer. O artigo está pronto, Augusto. Já podemos publicar. Podemos. O relatório da CPMI. Só preciso do nome do Sherlock aí, como ele está no hospício. Eu ainda não sei o nome dele, mas qualquer um assinaria. E como o Brasil é um esquete mal feito, né, ainda tem a coincidência de que a cidade do interior que o presidente Lula escolheu para ir, Araraquara, é a mesma do tal do hacker, Delgatti, né? E dos respiradores de maconha durante a pandemia. Quero me solidarizar, então, com o povo de Araraquara, povo de bem, uma cidade que tem mais de 200 anos, 250 mil habitantes, mais ou menos, que não tem nada a ver com isso. Mas, infelizmente, parece que algumas coincidências acontecem.